Vamos abrir o nosso teste Spring e fazer um teste, tá? Vamos rodar ele aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ver se vai explodir, deixa eu ver. Aí, explodiu. Ó, explodiu. O que ele falou? Que já, ele vai rodar, ele vai carregar o contexto do Spring e aí dá pra gente ter uma ideia de como está a coisa. Então nós simplesmente pedimos para ele carregar. Aí ele falou aqui, ó, erro na hora de criar um bin, né, chamado usuDAO, definido na classe, no caminho, né, no recurso application context, tá, na hora de fazer aquilo ali. Bom, então vamos fazer o seguinte. Não era para dar... Oi, pode falar. Era para dar errado mesmo? Ó, na verdade é o seguinte, como nós estamos... O meu aqui deu certo. Deu verde, né? Uhum. Ó, o que eu vou fazer? Não, tá certo então, olha só. Ele falou que deu um problema na hora de criar esse ID. Só para testar, vamos arrancar. Só para testar. Vamos rodar aqui. Vamos rodar de novo. Tá. Aqui deu pau. Aí de novo, falhou. Só para testar. Aí, beleza. Ele tá com problema no nosso usuário DAO. Olha lá, não foi erro na hora de criar o bin que se chama usuário DAO. Tá. Beleza. Tem um detalhe aqui interessante. Olha só. Agora que a gente já colocou tudo bonitinho, perceba o seguinte, a gente declarou lá. Tudo tranquilo, né? Declarou. Mas ele não está conseguindo construir. Então vamos fazer um teste aqui. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? O nosso DAO, ele é um componente do Spring. Então nós podemos configurar os nossos componentes do Spring como sendo componentes de repositório, ou seja, aqui são relacionados à parte de armazenamento de dados, no caso aqui o nosso DAO, ele faz essa parte de armazenamento, controle de dados, repositório, né? Ou seja, o DAO, objeto de acesso a dados. Então a gente coloca aqui, ó, uma anotação do Spring chamada repositório, que quer dizer que esta classe passa a ser um componente do Spring, mas do tipo repositório, é só uma classificação dele, uma categorização dele. Aqui no nosso construtor, a gente falou que era para ele carregar o Entity Manager pelo JPA útil. Acabou isso aqui. Não existe mais isso. Acabou, não tem mais isso. Porque não vai ser mais o nosso JPA útil que vai entrar em ação para construir o Entity Manager. Quem que vai ser? Nós vamos colocar aqui uma injeção de dependência. Então nós vamos colocar aqui uma outra anotação, que é o Persistence Context, onde eu estou dizendo que essa propriedade ela deve ser injetada como sendo um objeto de contexto de persistência, ou seja, o Entity Manager, aquele que gerencia o contexto da persistência, quem quer? É o nosso Entity Manager. Então, quando a gente coloca assim, repositório, eu estou dizendo que esse cara é um componente do Spring, habilitando ele como um componente do Spring via anotação. E quando eu coloco Persistence Context, eu estou fazendo aqui uma injeção, habilitando uma injeção de dependência do Entity Manager. Ele vai injetar aqui para nós. O Spring vai entender que ele tem que injetar aqui um objeto de persistência, de contexto de persistência, um gerenciador de entidades. Então, ao rodar o nosso teste, agora ele vai instanciar o DAO, que também depende de um Entity Manager e que vai ser injetado para nós. Então, se eu rodo o nosso teste aqui, olha só o que aconteceu. Ele ficou verdinho. Quer dizer que ele conseguiu instanciar o DAO e ele conseguiu instanciar a dependência do DAO. Então, vocês lembram do desenho que eu fiz aqui? Da dependência? Olha lá. Ele conseguiu instanciar o DAO e conseguiu instanciar a dependência do DAO. Entenderam? Ficou simples? Ficou fácil? Então façam um teste, ver se o de vocês funcionou. Para ver se realmente esse negócio está funcionando de verdade mesmo, dava até para a gente fazer assim, ó, criar um usuário e mandar salvar no banco. Né? Porque eu não acredito muito não, vocês acreditam? Ó, meu usuário. Aí você vem aqui, um usuário com set nome. Vamos pôr o nome do instrutor aqui. Aí vamos colocar ele. Dentro dele mesmo, dentro do teste mesmo. Vamos ver se ele faz, vamos ver se ele dá conta do recado. Vamos pôr uma senha aqui, 1, 2, 3, só para teste mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, Virmerson
Bento dos Santos. Vou colocar meu nome lindo aqui, vai que alguém queira copiar ele, né? Aí, vamos lá. Só um e-mail aqui. A vantagem de ter nome bonito, ó. Você coloca aqui, ó, Gmail ou HT Curso, já é o meu e-mail, olha só. Pronto, eu tenho um e-mail desse, acredita nisso? Eu também, ninguém deu tudo igual. Meu nome é quase uma chave primária. Não se repete. Então vamos colocar o nome, o e-mail profissa aqui. Aí. Pronto, tá lá. Beleza. Agora eu vou testar o salvar, por exemplo. Ó. Usuário DAO. Opa. Ponto. Salvar. E eu mando salvar o usuário. Vamos testar isso aqui? Vamos rodar aqui diretão só para fazer um teste? Ixi, nossa senhora. Agora não deu nada certo. Ele falou que está nulo. Null pointer exception o meu usuário DAO. Então quer dizer que a gente achou que estava tudo bonito. Ou, perdão, olha só. Aqui que está um segredo. Ó. O nosso Entity Manager, ele não foi instanciado. Aqui ele está nulo. Apesar de que, a partir de agora, nós vamos colocar aqui uma outra anotação, que é uma anotação chamada Transactional. Lembra que eu falei para vocês? Onde ele vai controlar a transação para nós. E esse carinha aqui, ó, o Transactional, ele deixa de existir. Não é esse o problema, aparentemente. Vamos descobrir. Parece que o nosso Entity Manager aqui, ó, parece que ele não foi setado, não foi definido, tá? Não foi instanciado. Mas já, ó, resolvemos um outro problema também. Tira esse rollback aqui, não precisa mais. Tá? Resolvemos um outro problema também, que é o problema da transação. Porque para salvar, esse método tem que ser transacional. Então o que a gente faz aqui? Eu coloco o transactional do próprio Spring, tá vendo? Quer dizer que ele vai controlar a transação desse cara. Eu não preciso mais controlar a transação. Eu não preciso mais abrir e fechar, né, a transação. Então beleza. Então tá... Estamos no caminho. Vamos rodar e ver de novo aqui. Run. E aos poucos vai dando uns bugs aqui. Opa, olha só o que aconteceu. Ficou verde. Então, há uma chance do nosso registro estar lá no banco. Então, vamos abrir o elefante azul. O elefante azul aqui. E vamos verificar se ele está lá. Vamos lá. Tem nada a ver com isso aqui. Tudo banco de teste, brincadeirinha aqui. É o primeiro. Tudo banco, brincadeira. Sorte que funciona com o drive antigo. Sorte que funcionou. Funcionou, né? O drive tá pro 9.1. O drive do PostgreSQL. Ele tá usando outro. Deixa eu ver, entendi. Não funciona. Não tem outro mais novo lá no meio de resultados. Olha só, não deu certo não, ó, tá vendo? Olha o que aconteceu, ele não gravou, porque eu tinha colocado o nome completo lá. E ele não inseriu. Mas também não deu um erro. Né? Vamos tentar entender isso aqui melhor. O meu funcionou perfeito escrevendo no banco. O seu funcionou perfeito escrevendo no banco. Então o seu tá milagrosamente... O seu tá automaticamente falando, ele tá funcionando bem. Né? Mas vamos continuando aqui, vamos tentar entender por que o meu não está escrevendo no banco. Então a gente colocou, isso quer dizer que ele instanciou, quer dizer que eu passei como parâmetro, deu certo, salvar. O salvar já está transacional e ele fez um merge lá e pronto, né? Já era para estar no banco. O que nós temos que acrescentar, o que vai habilitar a inclusão, a injeção da dependência do objeto que nós estamos querendo, que é o Persistence Context, nós temos que colocar essa tag aqui, ó, JPA do Spring, tá vendo? JPA suporte Persistence Annotation Bin Post Processor. Então este bin ele vai fazer com que aquela injeção de dependência que a gente está querendo inserir funcione. Então vamos colocar ele no nosso Não vai dar certo, né? Olha só. Coloca ele dentro do nosso Application Context
E esse carinha, vamos ter como comentário aqui assim. Olha o nome dele, o próprio nome dele já diz, olha lá. Persistence Annotation Bean Post Processor. Então a gente coloca uma anotação de persistência para que ele possa estar instanciando para a gente aí. Então a gente coloca isso aqui e vamos testar novamente o nosso rodando. Pode ser ali. Vamos testar de novo. Olha só. Olha o que aconteceu. Deu certo. Vamos lá no banco de dados. Aí temos mais um registro. Tá certo? Então a única anotação que faltou foi aquela. Tá? Então você pega no material e dá uma olhadinha lá. Então a gente viu, né, que se nós rodarmos agora, deu tudo certo. Vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso materialzinho está falando alguma coisa sobre já criar um serviço, tal, usuário DAO. Vamos pular essa parte aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês interessante. Lá embaixo, eu vou disponibilizar esse material para vocês agora, tá? Para que vocês também possam copiar isso aqui. Nós vamos acrescentar um escaneador de componentes do Spring. O que o Spring faz? Ele vai sair procurando por todas as classes que estão anotadas com as suas anotações. Por exemplo, repositório é uma anotação do Spring. Faz com que a nossa classe usuário DAO se torne um componente do Spring. Então a gente vai fazer um rastreador desses componentes através do Context Scanner. Isso quer dizer que dentro do pacote com .ht cursos, todas as classes que tiverem com a anotação do Spring, o Spring já vai carregar e instanciar dentro do seu contexto. Vai carregar automaticamente. Por isso que fala aqui, ó, Context Scan. Com isso, a gente não precisa mais anotar elas uma por uma, escrever elas uma por uma. Então, automaticamente o Spring já vai carregar todas elas que estiverem com anotação. Tá? Então, isso aqui funciona com anotação. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês esse material e aí vocês começam a copiar essa parte aí, ok? Espera aí.